Fala pessoal, beleza? Daniel da Gladiators aqui, tudo tranquilo? Seguinte, vim trazer aqui para vocês uma profile do Salamangreat Danger. É um deck que eu tenho usado aqui nos torneios de Curitiba, nos últimos eventos. E como eu não vi nenhum vídeo em português explicando como esse deck funciona, eu resolvi trazer essa profile para vocês. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar uma curtida para dar uma fortalecida. E deixa aí nos comentários, a gente está com um projeto aqui de fazer uma parceria com a loja aqui em Curitiba, trazer mais vídeos aqui para o canal da Gladiators. Então deixa aí o que você tá querendo ver aqui no canal. Quer ver mais profile, quer ver matches entre nós, os nossos treinos, quer ver coisas de dual links que a gente tem pessoal do time que joga também, quer ver openings de box, de coisa. Comenta aí. Deixa um alô pra gente saber o que vocês estão querendo ver. A gente quer trazer conteúdo para ajudar o pessoal a entrar no meta e para compartilhar com vocês também as nossas ideias, ter um canal de contato com o pessoal que acompanha o time. Então, vamos para a profile. Começando aqui, a gente tem 6 gazeles no deck, entre aspas, né? Você tem a Debug, a Gazelle, o Círculo e 3 Cynet Mining. A Debug, particularmente, não é uma carta que eu gosto muito. Desde quando ela estava 3, eu já escolhia não usar ela. Se você toma uma Ogre, toma uma interação na debug, é muito chato. Mas agora você tem que usar pós-banish. Eu acredito que você tem que ter a debug aí no deck para ajudar você a chegar na Gazelle. A Gazelle não é a carta nossa, se eu não tiver acesso da Gazelle, eu não jogo do Salamangreat. Não é assim. Mas você tem que tentar ter o acesso a ela porque ela é a catalisadora dos seus combos. Ela joga as cartas que você precisa para o cemitério, ela consegue ficar fazendo isso turno após turno. Então é importante você ter acesso a Gazelle. Essas 6 cartas aqui dão acesso para você nisso. Daniel, eu não tenho dinheiro para comprar Cynet Mine. Dá para jogar de Salamangreat? Dá, mas é complicado, sabe? Se a gente estivesse falando do Fantasmei, Daniel, não tenho Fantasmei, não tem problema. Mas ajuda, mas tem como jogar sem tranquilamente. Agora, a Cynet Mining hoje, ela é uma carta mais de consistência do deck, principalmente pós-banish. Então, eu acho que se você tiver como, nem que seja emprestar de um colega, tente pegar, porque ela ajuda muito os combos do seu deck, tá? Indo pra frente aqui, a gente tem a Foxy. E daí eu vou falar aqui rapidinho. A Foxy, Buferlo, Fantasmei e a Engine Danger, que é o foco dessa profile, dessa build de Salamangreat, que seria de Salamangreat Danger. Olhando aqui, da Foxy até os Dangers, todas as cartas geram cartas. Você vê, a Foxy possivelmente busca uma carta para você, o Buferlo dá draw, o Fantasmei dá draw, os Dangers dão draw. O que isso quer dizer? Você tem umas cartas mais de consistência no seu deck, principalmente cartas que te ajudam a buscar o seu side em Game 2, Game 3. Então, fica mais interessante essa build, essa seria o ponto interessante dessa build, porque você tem mais poder de draw no deck, poder de adicionar cartas do deck para sua mão. A Foxy possivelmente gera carta, o Buffalo também, e aqui todas essas cartas são cartas que te ajudam a chegar nas cartas que você quer para você ver o seu combo. A Fox e o Buferlo são as melhores normal summons do deck, geralmente, né? Se você ver aqui, você quer abrir com um deles. O Fantasmei, Daniel, não tem Fantasmei, não tem dinheiro para Fantasmei. Não esquenta, dá para você jogar de Salamangreat sem Fantasmei. Isso é até importante falar. O Salamangreat, ele é muito adaptável, por isso que existe o Salamangreat agora com Danger. Por quê? Porque tem espaço para você botar cartas techs, tech cards que você queira usar no seu deck. Quer jogar com Danger, quer jogar com Desires, que também é uma carta muito boa, é uma build muito válida, você pode jogar. Quer jogar com mais Hand Trap? Eu estou jogando aqui com 7, essa é uma build mais genérica, assim. Eu já mudei essa build algumas vezes. Quer jogar com 7 Hand Trap, quer jogar com 10, como tem gente que joga, 11, 12, você tem espaço no Salamangreat para isso. O teu deck é adaptável, isso é muito legal no Salamangreat, porque o deck é adaptável ao torneio que você vai jogar. Como assim, Daniel? Você tem que sempre pensar quando você vai jogar um torneio no metacall. O que é isso? É você ver e estudar, analisar o torneio que você vai jogar. Não adianta você pegar uma build minha, uma build lá fora, pega uma build de um cara mais famoso, pega uma build do Jess Cotton, para aplicar no torneio que você vai jogar. Porque de repente o Jess Cotton ou um outro cara lá fora, ou eu aqui em Curitiba, estou jogando um torneio que está cheio de Sky Striker. Daí eu vou fazer a minha build focando nessa match. Eu falo, poxa, eu tenho que ter cartas para combater o Sky. Chega na sua local, no regional que você vai jogar, e não tem Sky Striker jogando.
a build pode ficar inefetiva. Você fala, pô, essa build não funciona. Então você tem que fazer o deck pro torneio que você vai jogar. O deck não é para um formato inteiro. Cada torneio muda. Às vezes o formato muda sem a lista mudar. Porque vem um torneio, um deck se destaca para o próximo torneio, o pessoal já está ligado nesse deck e esse deck já não pode mais, pode ser que ele não funcione mais do mesmo jeito. Ou até pode ser que o pessoal vá com muito deck para counterar aquele deck e daí você não tem um sucesso tão bom quanto teve no torneio passado. Então você sempre tem que fazer um meta call. E, inclusive, pegando esse gancho, em alguns torneios aqui em Curitiba, alguns mesmo, não foi um só, eu não usei o Fantasmei. Por quê? Porque era um torneio local aqui só, mas eu sabia que ia ter muito Draco, muito Altergeist, então não valia a pena usar essa carta, por melhor que ela seja, ela é uma carta muito boa, não valia a pena usar para aquele torneio. Então, dá sim para você jogar, e o Salamangreat é legal disso, é que você pode adaptar ele de acordo com a sua disponibilidade de cartas que você tem aí, e de acordo com o torneio que você vai jogar. Então isso é importante de falar. O Fantasmei não é tão relevante assim. Quer dizer, é difícil falar que ele não é relevante, né? É uma carta muito boa. Mas acho que deu para passar o recado, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Seguindo aqui para os Dangers são umas os Dangers nível 3 a gente está usando, em tese, para você acessar o Mirage Stallio. E são cartas que ajudam você a comprar o side, às vezes ajudam você a jogar Salamangreat no Grave, que são... muitos Salamangreat têm não é vantagem, eles têm valor no Grave. Então, às vezes, você descartar um Salamangreat, o Danger entra, você tem Salamangreat no Grave para trigar efeito, fazer mais specials, e você cria mais jogadas, mais vertentes de jogadas para o seu combo passar, e a draw dos Danger ajuda pra caramba também, né? Você tem bastante carta de draw e de Adi aqui, como eu falei. O Spin tem que ter 3, ele não é uma normal summon muito boa, acho que pode talvez ser um... Não sei se é pior normal summon Salamangreat, porque temos ainda os nível 4. O Spin sozinho faz uma jogadinha ali de você fazer normal de Spin, gato, special de Spin, faz, sei lá, um Sunlight Wolf, mas ainda assim, se tiver uma jogada muito ruim, você já perdeu o Spin que ele tá banido. Então ele é pior normal summon. Ele é, entre aspas, aí um extensor, porque o Spin ele joga junto com outras cartas. Você tem Magazelle, um Spin, um Fox, um Spin, coisas assim. Daí o Spin ajuda muito. Então, é uma carta muito boa, mas sozinha não faz muita coisa. Então, é a pior normal summon que você tem, mas você tem que jogar com 3 Spin, e todo mundo sabe que a special dele ajuda o Stado, então é muitos combos. Falando aqui do Searchiver, essa carta aqui é muito boa, ela entra aqui nessa parte de extensores do deck, ele ajuda muito. Para quem não sabe, o efeito do Searchiver é assim. Se um monstro é normal special numa zona que um link monstro aponta, exceto na damage step, você pode fazer special summon do Searchiver da sua mão ou do seu cemitério, mas bana ele quando ele deixar o campo. O que isso aqui ajuda? Você fazer estalho com o Searchiver, deixar ele no grave, quer dizer que no turno do oponente, quando o oponente fizer uma summon na seta de um link dele, e isso é importante, não é só quando um monstro é special summon na seta de um monstro link seu, é qualquer monstro no campo. Então, se o oponente faz lá um monstro, ele faz uma special na seta do link, o Searchiver entra. Entra onde? Na seta do Sunlight Wolf. E vai gerar uma carta para você no turno do oponente. E mais um corpo para te defender também naquele turno. Então, ele gerar carta também no turno do oponente e possivelmente ele passar no campo e gerar carta de novo, ajuda bastante. Às vezes até você é segundo, o oponente fez uma summon ali, você já faz special summon do Searchiver da tua mão no turno do oponente e você já tem um nível 3 na mesa para começar teus combos. Antes do teu turno começar, antes da tua normal summon. E quando é possível, você ainda pode ficar fazendo ele embaixo do Mirage Stallio, daí você recicla o Stallio com o Jack, vai fazer o Stallio de novo com o Searchiver, ele vai voltar pro teu Grave, você tem mais uma special, e ele fica gerando carta turno após turno, sendo mais um monstro para ajudar você a fazer jogadas para dar um push de dano no oponente. Então você consegue mais e mais special às vezes nos turnos. É uma carta muito boa, eu estou gostando muito dele. Tem gente que gosta da backup secretária, tem gente que gosta dele, tem gente que gosta dos dois, usar múltiplos dos dois. Eu estou usando um só, acho que está de bom tamanho. Seguindo aqui a gente tem a Will. A Will é uma carta um pouquinho estranha, ela não é uma carta de combo, ela não é um extensor, ela é Will. Só que ela ajuda você a jogar contra decks que impõem umas mesas break my board, assim, sabe? Principalmente deck de combo. O oponente vai lá, isso eu acho que é um ponto que todo jogador de Salamangreat já notou. Se você não notou,
Eu vou te contar uma coisa agora. Se a tua normal summon não passa, você tá muito para trás. Era aquele caso de normal da debug efeito tomei ogre. Era pânico. Por quê? Porque você não tem normal summon, você não tem o que fazer. Se a tua normal summon não passa, é muito complicado o Salamangreat jogar. A Will ajuda a contornar isso. Às vezes você dá uma normal summon, o oponente tá com deck de combo, usa Hieratic Seal, voltou tua normal summon pra mão. Complica, fica azedo. E daí a Will já te ajuda a jogar em torno disso aqui. E o Bufferlo também te ajuda a jogar em torno dessas coisas aqui, porque se ele voltar pra mão, ele triga o efeito. Eu acho que usar duas Will é bom, ela ajuda você a fazer algumas jogadas diferentes, é o que eu falei, ela dá mais vertentes pro seu deck, ela ajuda você a jogar em torno de interações do oponente e às vezes ela tipo vira uma soul charge, né? Tipo, quando você tá mais pra frente no jogo, é soul charge entre aspas, né? Mas você põe 2, 3 bichos na mesa, daí você tá muito pra frente, é muito difícil você perder esse jogo. Ela é uma carta muito boa. Tem gente que usa 3, tem gente que usa uma. Isso aqui é discutível. Como eu falei, o Salamangreat é maleável a gosto do player, né? Ou de acordo com o torneio que você vai jogar. O Jack, discutivelmente, é a carta mais importante do Salamangreat. Debatível isso aí, né? Mas você, com certeza, uma coisa que não tem como negar é que se você fica sem o Jack, você tá para trás. Se você toma um corvo no Jack, você não consegue mais reciclar seu Night Wolf, não consegue reciclar suas cartas, o jogo tá ruim para você, meu amigo. E tanto que se você usar Desires, que é, como falei já, é uma build muito válida, você tem que usar 2 Jacks, na minha opinião. Você não pode se dar o luxo de dar um Desires quando é a única opção que você tem. E antes, porque o ideal é você tirar todas as cartas do deck, fazer o combo Salamangreat, Estalho, tira o Jack, tira o HZL, tirou o campo, tirou tudo, daí você dá o Desires. Mas às vezes você tem que dar Desires na seca, assim, ó, Desires. Porque comecei com 5, agora eu tenho 6 cartas, tô com uma carta a mais para jogar o jogo. Mas se você perde o Jack é complicado. Então, faça essa concessão se você escolher por uma build de Desires. Eu estou trazendo aqui a build de Danger, não quer dizer que ela é melhor, mas é uma build diferente que a gente resolveu trazer aqui para vocês. Mas quando você usa Desires, você tem que ter o Jack. E se você, independente se você está usando Desires ou não, o Jack é uma carta muito importante no Salamangreat, no começo do jogo, no meio do jogo, no final do jogo, para você não ficar sem recurso. O bom do deck é isso, ele recicla o extra deck, recicla a carta para mão com o Night Wolf, recicla as traps. Então você consegue jogar. O Jack é muito importante, não tem muito mais o que falar dele. O Fall, algumas pessoas não estão usando, a gente está usando aqui porque ele ajuda os rank 4 a acontecerem. A jogada ideal do Salamangreat, tipo, quando dá tudo certo, é rank 4 com 2 traps setadas. Eu já explico das traps um pouquinho mais pra frente. O Fall ajuda isso, o efeito dele também é bom de dar um freeze nas cartas do oponente. Lembrando, o efeito do Fall não é uma vez por turno. Se você quiser, você pode jogar mais cartas Salamangreat pro Grave para travar mais cartas do oponente, ou forçar ele a ativar aquelas cartas antes de você começar a jogar as cartas da sua mão. Isso é muito interessante. O Falco, ele é uma carta aí também importante pro deck, não tem muito que se estender dele, recicla as cartas, ajuda a jogar de rank 4. Campo não tem muito o que falar também, só lembrem do efeito secreto do campo de ganhar vida, esse efeito ajuda muito. Não esqueçam que vocês têm essa possibilidade, principalmente quando vocês estiverem perto do tempo, ou quando vocês estiverem batendo no seu oponente, você for para main 2, linkar com aqueles monstros. Você tem 2 links lá, bato com um, bato com outro, ativa o efeito do campo, ganha um pouquinho de vida. Na main 2, você vai linkar aquele monstro que ficou com 0 de ataque, ele vai sair do campo de qualquer forma. Então, quando for viável, use, não esqueça, porque esses pontos de vida podem fazer diferença lá para frente. As 2 traps, você usa 2 de cada nesse deck aqui. Por quê? Isso é uma teoria interessante que a gente viu de um rapaz gringo lá, eu esqueci o nome dele agora, desculpe, mas a teoria do deck do Salamangreat é assim. O Salamangreat ele tem mais valor nas cartas sendo segundo. Se você vê aqui, você faz o style e volta a carta pro cara, o hit Léo limpa spell trap do oponente, zero o monstro do oponente. As cartas acabam, às vezes, tendo mais valor quando você é segundo, o deck consegue explodir mais na cara do oponente. E quando você vai primeiro, às vezes você tem aquela famosa jogada do gato vai. Isso é muito ruim, você faz às vezes um gato e tipo, é o que você tem que fazer. Um gato pode jogar. Por quê? Porque não tem mais o que eu fazer. O que acontece quando você usa 2 de cada trap? Você, obviamente, vê elas com mais frequência. E usando 2 de cada trap, você tem acesso a elas mais fácil aqui pelo Fox. É muito bom você dar um Fox e pegar uma trap, dependendo da situação. Como o Salamangreat, as próprias cartas da engine dele já permitem que você agrida o oponente, tenha um poder ofensivo decente,
mas defensivamente o deck às vezes deixa a penar, porque você não tem um turno 1 muito forte, você não vai estabelecer um campo insano, tipo, nossa, tô com um monte de coisa aqui que você não vai passar. Eu falei, às vezes você faz o gato vai quando você começa. Então você ter mais traps, a gente estabeleceu que o melhor turno que você pode fazer do Salamangreat é as duas traps setadas. O melhor turno 1 defensivo do deck. Por que as duas traps? Porque, primeiro, elas são buscáveis, ou por isso, ou pela buscáveis por Gazela, Milaça, Nightwolf pegar para mão, e elas são, principalmente mais que isso, recicláveis. Daí você consegue usar elas de novo, de novo, de novo. Você tem 4 traps no deck, mas você usa tipo, diversas vezes essas cartas. Então, ajuda muito a defender o teu campo. Se você faz um campo com as duas traps setadas, é muito bom. E às vezes você fica numa situação de a jogada da Gazelle. Gazelle entrou special, você tem que escolher entre milar uma trap ou milar o estalho, o Jack. Por quê? Porque quando você mila o Jack, o estalho vai trazer o Falcão, que é o segundo nível 4. O Jack vem do Grave, você tem um rank 4. Legal, mas você abdicou da sua trap para ter esse rank 4. A outra opção é a Gazelle milar a trap. Mas se você mila a trap, você abdicou do teu rank 4 na jogada padrão do deck, desconsiderando outras coisas que você tenha na mão. Então, às vezes, você tem que fazer essa escolha. Trap ou rank 4? Qual que é melhor? Depende da match que você está jogando. Mas a gente estava tentando montar o deck para não ter que fazer essa escolha. E para a jogada dos dois acontecer com mais frequência. Os dois o quê? Rank 4 e trap. Possivelmente as duas traps. Porque o Fall, se eu tenho o Fall na mão, eu não preciso milar um nível 4 com a Gazelle. Eu posso milar a trap porque o Fall vai ser o meu segundo nível 4. O primeiro o Estalho traz. E se eu já tenho a trap, eu posso milar o Jack Jaguar para fazer um rank 4, porque a trap já está na minha mão. Então, botando 2 de cada trap, com mais frequência eu vejo essas traps. Eu busco essas traps nessas cartas de draw e no Fox, que é de sono. Então, todas as cartas aqui também podem mirar acesso a trap. E as traps também são um bom descarte para essa netmine. Não é o ideal, mas você pode descartar porque você vai reciclar. Então, maximizar não, né? Usar 2 de cada trap. É legal porque você consegue ver elas com mais frequência, você já abrindo com elas, quando você tem acesso à Gazelle, ou às vezes você tem acesso ao estalho, que vai te dar acesso à Gazelle, principalmente com os Dangers, você consegue ver com mais frequência. Isso é muito interessante, é o turno 1 defensivo do deck, que é onde o deck pena, para você não ficar fazendo gato vai e ser estourado pelo teu oponente no turno 2. Se você consegue fazer um turno com as traps setadas, às vezes as duas, ou trap e rank 4, numa situação perfeita, rank 4 e as duas traps, você dá numa posição bem favorável. É um turno 1 bem forte para o Salamangreat. As hand traps aqui, 3 Ash, 2 Ogre, 2 Veiler, não tem muito o que falar. Você pode botar mais hand trap, como eu falei, o deck é adaptável, tem build sem danger, tem build com menos will, mais will. Você pode diminuir as traps, tem build go in second, que você corta, acho que essas 3 traps ficaria só com uma raid, porque ela é decente quando você está pro mid game, mas as counter traps não, e aumenta tudo isso aqui em hand trap. Isso é maleável no deck, sabe? E isso é o legal do Salamangreat, você poder adaptar ele de acordo com o torneio que você vai jogar. Então aqui eu usei 3 Ash, 2 Ogre, 2 Veiler de acordo com, com as matches que eu tenho aqui. Mas você pode botar Belly se você tiver muito Thunder Dragon puro. Você pode maximizar Ogre se você tiver muito deck de combo. Você pode botar Infinity Impermanence se você preferir. Tem gente que prefere Impermanence quando não tem o Phantasmei, porque dizem que as duas conflitam. Eu nunca conflitei com as duas, mas é uma verdade, as cartas podem conflitar. Então se você quiser eliminar essa possibilidade do seu deck, você pode usar a Impermanence, ou você usa Impermanence também com o Veiler, se você não tem Phantasmade, não tem chance deles conflitarem. O Veiler eu acho melhor, porque às vezes você toma uma Denko seca quando o oponente está de Pêndulo, quando o oponente está de Thunder Dragon, e as suas defesas, como falei aqui, estão aqui, e se elas travam, você fica numa situação mais delicada. Os Veiler jogam melhor contra a Denko seca, a Impermanence não faz isso. Mas aqui é do jeito que você achar melhor, meu amigo. E o que eu tenho para falar desse deck? Os Dangers, eles ajudam muito o acesso ao Mirage Estalho, que o Mirage Estalho, ele te dá acesso a Gazelle, você pode fazer special da Gazelle mina o Jack, ou você já tem o Jack, tem outras jogadas para fazer, mas a questão é que o Mirage Estalho é uma carta que acessa a Gazelle para você, além de todas essas aqui.
Mas você tem que tomar muito cuidado quando você faz um deck que o pessoal tentou lá atrás fazer um deck de estalho turbo, bem dizer assim, botando a rodinha psíquica, botando o bicho nível 3, botando o Crusadia, o Reclusa, para tentar fazer special e fazer style special da Gazelle. Só tem uma Gazelle desejada do deck. O que acontece quando você faz um style correndo? Você faz norma de um bicho, special do outro, style. Você toma uma hand trap. Você toma uma hand trap no estádio e ele tá lá na tua extra monster zone, fica muito ruim para você. Porque aquele estádio não vira o gato, você não vai buscar o campo, você não consegue linkar com aquele estádio se você não tiver mais um extensor na sua mão. As tuas traps, se você abriu com ela nesse deck aqui, você consegue às vezes abrir com elas com mais frequência, tão mortas porque o estádio não é link. Você até tira um valor disso aqui, mas aí é muito ruim você ter que limpar teu estádio. Você se loca se você fizer um estádio lá em cima. Então, o ideal é você sempre tentar fazer o Bailey Links primeiro, acima de tudo, e você faz o Mirage Estádio na seta do Bailey Links. Sempre tentem fazer isso. Quando que eu posso fazer estádio direto, Daniel? Quando você vê que teu oponente está jogando com um deck full combo, um deck de pêndulo, um deck de, às vezes, um Dragon Link, e tem que tomar cuidado também se tem que ver a build do oponente. Mas quando você sabe que ele não tem hint trap, daí você pode fazer essa jogada mais arriscada. Você está numa mirror, é muito difícil você fazer isso. Se essa jogada do cavalo lá em cima não passar, você perde. Você às vezes perde ali mesmo. Você fez o cavalo, tomou uma veira, uma Ashe e azeda. Então, sempre tenta fazer o gato em cima, cavalo embaixo, para tentar. Porque se você tomar uma hit no cavalo, você já buscou o campo, você tem acesso a Sunlight Wolf, você vai ter um gato no grave para defender esse Sunlight Wolf. Se você tiver a trap, a trap está viva por causa do Sunlight Wolf. O Sunlight Wolf pode reencarnar porque você já pegou o campo com o gato, daí você pode pegar uma spell, de repente o círculo que você usou nesse turno para tua mão, uma trap que você descartou com Silent Mining. Então daí você tem vertentes, sabe? Então tomem cuidado só de fazer o cavalo lá em cima, porque os Dangers estão aqui para ajudar o estalho e para comprar cartas, dar mais consistência pro deck. Mas se você joga errado de fazer o cavalo lá em cima, complica para você. Além disso, eu acho que o deck funciona muito bem. É uma ideia bem interessante você usar os Dangers aqui. Talvez você pode até diminuir, às vezes, usar 3 Dangers só em vez de 4. Dá para testar. Essa aqui é uma build mais genérica. Eu já mudei ela algumas vezes. Às vezes eu jogo sem os Dangers, às vezes eu jogo com. Às vezes eu mudo essa build aqui, como falei. Depende do torneio que eu vou jogar. A Silent Mine, você tem que lembrar que ela não é só um buscador de Gazelle, mas é um buscador quase todo o seu deck. Você ter Silent Mine descartando o Sea Archiver é o sonho, né? Daí você tem muita coisa para fazer. O Sea Archiver no Wave, você vai fazer um Bailey Link, você buscou a Gazelle, a Gazelle vai entrar na seta. Ixi, daí você tem muitos combos. Então ela tem sinergia não só com Gazelle, lembre, você pode buscar até o Fall, se for o caso, para fazer um rank 4 quando você já teve acesso a Gazelle. E ela busca o Buferlo também. Nunca busquei Buferlo com essa carta, vou ser bem sincero, mas ela busca, tá aí. Se precisar um dia do Buferlo porque eu preciso de 2 draw, tá aí. E ela também tem essa certa sinergia com os Dangers, né? E, como eu falei, com as traps, porque se descartar uma trap, você vai reciclar essa trap de volta. Então, o deck é bem legal, funciona bem. Eu vou passar aqui pro extra deck agora, pro side deck. E é uma ideia bem interessante, eu não tinha visto ninguém aqui no Brasil trazer isso para vocês ainda. Mostrar aí como é que o deck funciona. É um pouquinho diferente do Salamangreat convencional. E a gente da Gladiator deu umas adaptadas para o nosso gosto, né? E vamos então pro side deck. A ideia desse side aqui, eu já explico aqui dos 2 slots brancos ali, é você ter cartas que... Como que eu posso dizer? Cartas que sozinhas, basicamente sozinhas, resolvem um problema, sabe? Você não tem uma carta ali que... mas ela ajuda, eu vou botar mais Veiler. Quando você está jogando no formato atual, quando você tem um deck de combo, as hand traps pontuais, elas ajudam, claro, mas às vezes os decks estão jogando muito bem em torno das hand traps. E lembrando que eu não estou fazendo essa build aqui no formato worldwide ainda, né? Do formato que existe no mundo. Eu estou falando do nosso querido TCG Brasil, sem as cartas da Gold Sarcófagos. Então não estamos falando ainda em Nibiru, Dark Hole No More ou essas coisas, sabe? Olhando então com o que a gente tem disponível para torneios aqui no Brasil, a gente estava tentando usar cartas no site que sozinhas criassem uma condição de resolver o problema que a gente tem nessas mesas muito fortes que o oponente usa no T1. Você vê quase todo o site é para você ser segundo, porque o deck já é focado para ser primeiro.
As Hit Step Potwise, com certeza elas ajudam, elas são genéricas, né? Mas você dá uma Ashe numa Mermaid, você dá uma Ashe, às vezes, numa busca do oponente, você parou uma carta para uma, ele ainda consegue jogar. Quando você usa cartas de efeito estilo o Dweller, que cria uma condição para o turno, como era o Maxi criava uma condição para o turno, como é o Draw hoje, ele cria uma condição até a End Phase. Então, como o nosso Abyss aqui cria também, se você cria com uma carta uma condição que atrapalha o seu oponente, Gnome Material pode fazer isso, ele é uma carta subpar, mas é um outro exemplo, é mais vantajoso, porque com uma carta você resolve diversos problemas. E daí, pensando nisso, a gente tenta montar o site com cartas que tentem fazer isso. Como é a Lança, no caso de estar jogando contra o Orkush, até parece que contra o Maju, que virou um deck agora, você usa uma carta que resolve os seus problemas. Sabe? Você não tem que ficar tentando uma carta para uma carta. Minha Ashe para essa tua carta. Mas eu também tenho a Ogre para essa tua carta. Também tenho a Vader. É uma para uma. A lança sozinha resolve um problemão que é você lidar com toda a engine de Orkush, pelo menos por aquele turno. Assim como o Pancratops. Ele não resolve um problemão sozinho, mas pode ser que o Pancratops seja genericamente a melhor carta do jogo agora. Porque ele é muito forte, ele entra espécie de graça, ele bate bem e ele às vezes acaba lidando com duas interações por si só. Então, o Pancratops já é uma carta que uma lida com duas, no mínimo. E a Lança acaba com uma engine de Orkush inteira. A Super Pole, eu acho que todo mundo sabe que essa carta aqui é a melhor carta para quebrar qualquer campo. Até no Salamangreat, quando você toma, é pânico. Não tem como responder, isso aí é ridículo. Mas a carta é muito forte, tipo, é quebrada mesmo. Se você dá é o melhor jeito de você quebrar esses campos de Dragon Link, de pêndulo, de deck de combo. Você dá uma Super Pole, o cara já gastou o extra deck dele inteiro para fazer aquele combo. Você desmonta a mesa dele com uma carta, duas, né, contando o descarte. E você nem gastou teu normal sumo ainda, você tem como jogar muita coisa. Vem um bicho muito forte para a mesa. Então a Super Pole é quebrada, sozinha ela resolve problemas, como a Lança às vezes sozinha resolve problemas. A Twin Twister é genérica, não tem muito o que falar, tem, principalmente aqui, que tem muito deck de Floodgate. E a Imperial Order contra Sky também, às vezes sozinha resolve o problema. Sky não joga, é GG. E esses espaços aqui seriam para cartas que você pode adaptar. Eu podia influenciar aqui e falar, a gente está usando essa carta aqui, mas como eu falei, cara, o deck depende do torneio que você está jogando. Então, você tem que adaptar de acordo com o seu local, com o regional que você está indo jogar, ou com o torneio que você está indo jogar. Então, esse espaço aqui é genérico, você poderia usar para o que você quiser, essa carta aqui, a tech card que você quiser usar. Tem gente que usa Kaiju, tem gente que usa Typhoon, tem gente que lá fora a gente vê o pessoal usando o Nibiru, porque já pode, Anti-Spell, sabe? Tem para jogar contra Pendulum Sky, tem muitas coisas que você pode usar aqui. E daí depende do formato que você está jogando. Então eu deixei em branco aqui só para simbolizar, mas você usa o que você achar melhor. Indo para o Extra Deck, a gente tem aqui o Dweller, genéricozão na Mirror Match, ajuda contra um monte de match, contra o Orkush. Essa carta aí, como eu falei, assim como o side, ela sozinha cria uma condição pro turno inteiro. Eu já usei Tornado Dragon aqui também nesse side, nesse extra no lugar do Bagusca. Só que o Tornado Dragon, como eu falei, é 1 para 1. Mas como aqui tinha muito Draco, muito Altergeist jogando, o Tornado Dragon era uma opção interessante, sabe? Para ficar tirando, era muita Floodgate. E só que você falando deck mais genérico, indo para outro torneio, o Bagusca é mais legal, na minha opinião. Ele quebra, por exemplo, o Dragon Link, ele não consegue fazer a Ibra, ele não consegue fazer o Red Eyes, ele não consegue fazer o V-Raptor, se for a versão que ele estiver usando. Enfim, o Bagusca dá uma quebrada legal nos decks aí, é uma opção super interessante, mas você pode substituir de acordo com o que for melhor para você aí. O Avramax aqui também é uma carta coringa. Eu acho que você tem que ter no extra deck do Salamangreat uma carta para dar um push de dano, sabe? Uma carta para bater forte quando você precisa, quando está chegando perto do tempo. E curiosamente eu não usei o Avramax para bater nenhuma vez, porque ele é um pouco mais complicado de fazer. Muita gente usa aqui o Borreload é mais genérico. Esse aqui precisa de duas cartas do extra deck, né? Que foram summon do extra deck. Então você não pode dar Rita, roubar um Link 2 do Grave do cara, seja uma Fênix, um Electromite, e fazer o Avramax. Não dá, é bom saber disso, para você não fazer errado no torneio e ser divertido por um juiz, e para o teu oponente não tentar fazer isso contra você. O Avramax só faz com 2 monstros que vieram do extra deck.
Então, se você trouxe o monstro, por mais que seja um monstro do extra deck, mas veio do Grave, você não pode fazer. Então, ele era um pouco mais complicado de fazer. Eu queria usar ele para puxar dano quando eu tivesse um campo aberto para bater no oponente. Mas acabou que eu nunca usei para isso. Mas curiosamente, eu usei ele para não tomar dano. Porque algumas vezes eu estava chegando perto do tempo, eu fazia o Avramax, porque eu estava na frente da vida. E eu sabia que o oponente é muito difícil altar essa carta. Ela não pode ser target. Você só pode bater nele e ele dá um One-Hit nele mesmo uma vez por batalha ainda. Se ele sair da mesa por efeito de carta do oponente, ele embaralha uma no deck, né? Eu acho que é embaralha no deck ou bane. Embaralha uma carta no deck, sem alvo. Então é muito difícil o oponente altar isso aqui. Então quando eu estava na frente a fazer um Avramax, eu falava, vai. Porque é muito difícil ele bater nisso aqui, ele causar dano quando tem um Avramax no campo. Às vezes, claro que vai depender do deck que você está jogando, da situação que você está, mas eu usei ele para ganhar algumas matches já assim. Porque eu falei, cara, se eu deixar um Hit Léo aqui, o cara pode passar por cima. Se eu deixar um Avramax, é muito difícil ele passar por cima disso aqui. Mas é totalmente substituível para um Borreload isso aqui. Eu não sei se eu voltaria a usar, não. Rita é genérica também, não tem muito o que falar. 3 Veil Links, eu não entendo quem joga com 2. Eu acho que é 3. Às vezes você faz 2 já no primeiro turno. 3 Sunlight também, não tem muito o que falar. 2 Hit Léo não tem muito o que falar. O Stade também não tem muito o que falar. E aqui os nossos alvos de Super Poly. Esse deck aqui é um deck que eu já testei algumas vezes nas locais aqui. Ele muda um pouco, muda uma carta, duas, muda o site, depende de como está o local. Aqui em Curitiba a gente tem um circuito que ele funciona assim. Durante 6 semanas, toda semana tem um torneio local no sábado, e todo sábado a gente acumula ponto. Daí no final dessas 6 semanas a gente vê um top 8 de quem acumulou mais pontos, e o top 8 joga para ver quem é o campeão do circuito. Eu passei em segundo lugar com esse deck aqui no circuito. Durante essas 6 semanas ele foi mudando, né? Às vezes não tinha Danger, tinha Desires, às vezes tinha Danger, a build às vezes mudava um pouco, o site mudava um pouco. Mas durante essas 6 semanas eu joguei de Salamangreat. Uma build variando carta ou outra aí, mas mais ou menos nesse padrão aqui. E eu gostei muito dessa build. Foi mais ou menos a build que eu usei para jogar o top do circuito, que eu passei em segundo lugar. Eu fui até a final, e é interessante falar que a top do circuito é melhor de 5. Então, MT5 a gente joga até 5 jogos aí na match. Então, os jogos são mais longos, você joga mais vezes. E a teoria do deck se provou muito eficaz na hora da prática. Eu abri, de fato, com traps mais vezes, consegui abrir com 2 traps com mais frequência, consegui abrir com 2 traps e rank 4. E os Dangers estenderam, os Dangers puxaram o side para minha mão, os Dangers até puxaram Gazelle para minha mão, ou a carta que puxava Gazelle. O Sea Archiver foi uma carta que estendeu os meus combos, tanto para fazer style mais fácil, ou para trigar essa Night Wolf, ficar me gerando carta, ou para fazer uma jogada de dano, porque era mais um monstro da mesa para fazer link. Então a teoria do deck se mostrou muito eficaz. Lembrando que, como eu era segundo, eu começava basicamente todas as minhas matches nesse torneio. Ele estava um pouquinho diferente, eu não usei Phantasmei nessa build específica desse top, porque eu sabia que eu começava todas as minhas matches, talvez a final não, porque o formato funciona assim, se você está melhor classificado que o oponente que você está enfrentando, você escolhe começar o primeiro jogo ou escolhe ser segundo, você vê quem vai começar. Então, se você passou em primeiro, você com certeza vai começar todos os jogos. Eu, como passei em segundo, o primeiro contra o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro com o sexto, por aí vai. Eu joguei contra o sétimo, eu já escolhia começar. E eu jogava com o vencedor, acho que do terceiro e sexto lugar. Então, de qualquer forma, eu estava em segundo, eu já era melhor qualificado que esse cara. Eu ia escolher começar o top 4 também. Então eu fiz o deck mais para ser primeiro. Eu não usei Phantasmei no main porque eu não queria ele para jogar essas matches, sendo o primeiro. E ficou mais ou menos assim o deck. E o deck funcionou muito legal. A final, eu fui invicto até a final. Cheguei na final contra o meu colega de time, o Felipe Urias. E eu concedi para ele. A gente nem chegou a jogar para a gente acelerar o processo lá. A gente ia dividir a premiação de qualquer forma. Então, posso falar que o deck foi invicto, não chegamos a jogar a final, mas foi muito bom durante o circuito até chegar lá, que foram diversos jogos, como falei, é melhor de 5. A ideia do deck funciona muito, muito legal. Os Dangers são uma opção agora sim. Se você tiver acesso, experimente para você ver. Uma coisa diferente. É melhor que a build sem Danger. Danger é melhor, Danger é pior.
Cara, é do jogador. Às vezes vai da sua experiência, sabe? Às vezes as cartas são boas, mas você começa a usar as cartas e você só tem azar. Você vai jogar de Danger e quando você joga de Danger você põe um fatorzinho de sorte no seu deck, né? Porque às vezes você joga de Danger, você vai lá, joga o dado, cai o Danger no grave. Aqui não tem tanto problema, mas não é o que você quer, né? Você quer comprar carta. Daí você joga, cai o Danger de novo. Daí você começa a pegar raiva do deck pela experiência que você tem com ele. Então, isso varia do jogador, sabe? A experiência que você teve testando as cartas, o seu gosto pessoal. Como eu falei, o Salaman Great é muito adaptável, vai de você. Mas é isso aí, a profile é essa, trazendo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, curte o vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, hein? E compartilha aí com o pessoal nas redes sociais aí, para o teu amigo que joga do Salaman Great, quer dar uma ideia diferente, que aqui a gente fez um in-depth com o Salaman Great, né? Não só falando do Danger, mas como o deck funciona. Então não esquece de se inscrever aí, passar para todo mundo e deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. A Gladiator está aí com um projeto, até aqui com a loja aqui de Curitiba, para a gente pegar os produtos para fazer opening para vocês e trazer mais vídeos, mais conteúdos, vídeos do top do nosso local aqui. Então, comentem o que vocês querem ver. Vocês querem ver mais opening, querem ver mais deck profile, querem ver duelo ao vivo aqui que a gente pode fazer entre o time. O pessoal do time joga Duel Links também quer conteúdo do Duel Links, a gente traz aqui para vocês. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou!